Hoje é o nosso 10º encontro, né? Aulas 19h20. Então, dentro do nosso, do nosso organograma de trabalho, hoje começam as apresentações do seminário, né? O projeto de seminário, com valor aí de 20 pontos, né? 10 pontos do resumo expandido, os outros 10 pontos do pitch, que vocês entregarão na semana que vem, na quinta-feira, impreterivelmente, porque eu preciso desses pitch na mão para eu poder inscrever vocês em alguma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já avisando que eu não conseguirei exibir os pitches de vocês na semana do IF Campus Betim. E por que eu não vou conseguir fazer a submissão de vocês aqui? Porque o processo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMG fechou no mês passado. Então, por isso, nós não vamos conseguir fazer a submissão dos pitches de vocês aqui, tá? Mas outros campi que estão com o calendário defasado em relação ao nosso, eu vou fazer a proposta de exibir os trabalhos de vocês e as apresentações de vocês nos outros campi, tá bom? De qualquer forma, vocês vão me entregar o pitch, né? Esse vídeo curto aí da apresentação, né? Do tema do trabalho. Vocês vão me entregar ele na semana que vem, tá bom? Com relação a hoje, vocês farão, durante a aula, todos os estudantes presentes farão as avaliações por pares das apresentações dos grupos, tá legal? Então, assim que o primeiro grupo terminar, eu vou abrir a avaliação por pares para o grupo 1, para a apresentação do grupo 1. E todos os estudantes que não forem do grupo 1 vão ter que fazer a avaliação da apresentação do grupo 1. Tá? Isso vai se repetir com o grupo 2, com o grupo 3, com o grupo 4 e com o grupo 5. Tá bom? O grupo que apresentar não fará a sua avaliação. Por quê? Porque a partir das 8h40 estarão abertas aqui as autoavaliações do trabalho em grupo de vocês, tá legal? As autoavaliações vão estar abertas ao final dessa aula e vocês terão até a quinta-feira que vem para fazer a autoavaliação do trabalho de vocês. Tá bom, moçada? Beleza? Quando vocês clicarem aqui, ó, na avaliação por pares, vocês vão ver que vai abrir um formulário. Vocês vão ver aqui que vai abrir um formulário, beleza? Quando abrir este formulário, vocês vão vir aqui, escolher o nome de vocês e fazer a avaliação da apresentação do grupo. Tá legal? E fazer a avaliação da apresentação do grupo. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer hoje. Então, todos vocês estarão conosco aqui hoje, atentos às apresentações dos grupos, né? A partir do grupo 1. E, ao término da apresentação, os grupos têm 12 minutos para apresentar, ao término da apresentação, eu vou autorizar que vocês realizem a avaliação aqui de pares. Todo mundo entendeu como é que vai ser o processo? Nós vamos ter um tempinho, vocês vão fazer a primeira, vocês vão ter dúvida na primeira, vão perguntar, eu vou explicar, não se preocupem, tá? Eu não vou avaliar o grupo pela avaliação de vocês, tá? Eu vou, essa avaliação cada um tem que fazer, porque é parte do processo fazer a avaliação dos demais grupos, tá? Então, isso vai contar para a sua pontuação e não para a pontuação do grupo, beleza? Cada grupo, depois, o que vai contar para o trabalho deles é a autoavaliação que eles vão fazer de si mesmo e a avaliação que eu vou fazer do trabalho apresentado. Beleza, moçada? Então, é isso que eu mandei no e-mail, né? Foi isso que eu compartilhei com vocês no e-mail, tá bom? Moçada, então, vocês já podem, grupo 1, né? O grupo 1 já pode compartilhar a sua apresentação e iniciar o trabalho, já pode começar aí a apresentação, tá legal? Eu gostaria que todos os membros do grupo abrissem a câmera para poder participar
mesmo que não apresentem, mas que eu gostaria que todos vocês estivessem com a câmera aberta agora, durante a apresentação. Tá legal, moçada? Professor. Podem começar aí. Fala, meu amigo. No meu caso, eu não tenho câmera. Como que eu faço? Quem não tem? Diego. Velho. Quem não tem, não Computador, tem, né? é... Não tem, não tem, né? Mas o ideal era que a gente pudesse ver o rosto de vocês enquanto vocês estão apresentando, né, moçada? Beleza? Os demais membros do grupo aí, por favor, podem... eu sigo na mesma coisa. Bom, pode começar? Por favor. Então tá. São 19h14. Bom, boa noite. Nós somos o grupo 1 e ele é composto por mim, André, pelo Diego, pelo Gideon, pelo Gustavo e pelo Vitor Hugo. Nós escolhemos o tema de controle de qualidade utilizando ondas eletromagnéticas com o método de correntes parasitas. Pode passar aí. Bom, nós escolhemos esse método porque ele é um método capaz de avaliar a qualidade de um corpo, o processo de qualidade de um corpo, sem ter que necessariamente fazer com que ele passe por uma prova de fogo, ou seja, sem ter que necessariamente destruí-lo para averiguar a qualidade dele. E para a gente fazer isso é utilizado um método chamado corrente parasita. Esse é um método bastante utilizado na indústria e ele é utilizado para materiais que conseguem conduzir eletricidade. E dessa forma ele é capaz de verificar se esse material ele tem alguma corrosão, alguma trinca, furo ou qualquer defeito que não seja viável para a qualidade em si. E esses materiais podem variar de tubos até arames, por exemplo. Então, igual eu coloquei no slide, ó, tem tubos, barras, chapas e arames. A única restrição a isso é que ele tem que ser necessariamente condutor de eletricidade, porque se ele não for, esse método não é aplicável a ele. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento desse método. Primeiramente, é aplicada uma corrente alterna nessa bobina para gerar um campo magnético. Então, por que tem que ser corrente alternada e não pode ser corrente contínua? Porque a corrente no material é gerada através da variação do campo magnético. Então, se houver uma corrente contínua, não vai ter variação nesse campo e, consequentemente, ele não vai gerar uma corrente no material que está sendo testado. No nosso caso, vamos falar mais à frente sobre o tubo. Então, quando a bobina é nas proximidades da superfície do material condutor elétrico, o campo indutor induz correntes elétricas na superfície e no interior da amostra, denominada corrente parasita. Então, como o André citou, esse teste, primeiramente, tem que ser feito em condutor. Se o material não for condutor, não tem como fazer esse teste. O campo magnético vai induzir essa corrente parasita elétrica na superfície da amostra. Tem algumas maneiras de identificar o sentido do campo magnético. E uma das maneiras é a regra da mão direita. Acredito que a maioria das pessoas já conhece, mas ela funciona da seguinte maneira. O polegar ele é colocado no sentido da corrente, na bobina, e o campo vai ser demonstrado pelos outros dedos. Você inclina um pouco os outros dedos e ele vai mostrar o sentido do campo magnético. Nessa outra parte aí, nessa imagem, o fluxo dessas correntes depende da característica do material e essas correntes elétricas alternadas fluem em planos paralelos às espiras da bobina de ensaio e produzem um campo magnético alternado, chamado campo magnético induzido ou secundário, cuja direção é a mesma do campo indutor, porém em sentidos opostos. Gustavo, Igual interromper foi dito aí. Oi? Oculta essa barra aí de compartilhamento, Gustavo. Ah, sim, desculpa. Porque ela está atrapalhando a visualização. Esse negocinho azul aí, ó. Ah, ok, desculpa. Perfeito. Então, igual foi dito aí, a corrente parasita
ela é paralela à espira e ela é perpendicular ao campo magnético. Como vocês podem ver na imagem aí, o campo magnético é representado por essas linhas azuis e a corrente é representado por essas linhas vermelhas. No caso aí, parecendo uma chapa, né? E essa é denominada corrente parasita. E essa corrente parasita, ela também gera um campo magnético. Porque como tem variação do campo magnético azul, também vai ocorrer variação na corrente. Então, essa variação na corrente vai gerar um campo magnético que é denominado campo secundário. Pode passar a palavra para o Vitor Hugo. Então, nesse tipo de ensaio, a gente utiliza bobinas que são em formatos ou de sensores ou de canetas, como a gente pode ver nessa primeira imagem aqui abaixo. E, inicialmente, a gente tem que fazer a análise de um material que sabe que não tem nenhum tipo de defeito, para depois comparar com o material que procura-se alguma existência de alguma trinca ou algum outro tipo de defeito. Através da análise do caminho de correntes, pode-se identificar a existência de descontinuidades superficiais. Nesse slide, a gente pode ver os principais fatores que alteram o fluxo da corrente, que primeiramente é a descontinuidade superficiais, como trincas, rachaduras, dobras ou corrosão, já que esses tipos de defeitos causam aumento na resistência à passagem de corrente naquela região, produzindo uma redução no fluxo de corrente parasita. Além disso, mudanças físico-químicas que alteram as propriedades do material ou mudanças na microestrutura também alteram o fluxo da corrente, pois podem facilitar ou dificultar a passagem de elétrons, consequentemente, apresentam uma impedância diferente da amostra comparada. Esses traços curvos que aparecem na imagem, na tela do instrumento, são o sinal de descontinuidade, que através disso podemos identificar a existência ou não de defeitos na peça. Bom, falando um pouco de aplicação na indústria, foi perante a esse tema que a gente veio trazer aqui para vocês. Falando um pouquinho de onde eu trabalho, hoje eu sou inspetor de qualidade na Valorec. A gente trabalha especificamente no setor de trefilaria, que produz tubos automotivos. Bom, a Valorec tem um teste, um controle de qualidade bem específico em seus materiais, que é como o André tinha comentado no início de nossa apresentação, o ensaio não destrutivo. Esse ensaio não destrutivo é utilizado por esse método apresentado pelo nosso grupo chamado corrente parasita. A Valorec tem uma máquina específica que faz isso nos seus tubos trefilados, após todo o seu processo, seja ele de preparação química até a fase final. Bom, esse aqui é um exemplo da nossa máquina utilizada, esse aqui é lá na empresa. Eu não consegui trazer vídeos, mas estou trazendo para vocês fotos de como é que é feito. É uma máquina francesa, patenteada da Valorec, especificamente da Valorec. Como comentado com os meninos anteriores, o método de corrente parasita, ele é um método um pouco mais complexo. Essa máquina foi desenvolvida explicitamente para fazer ensaios de tubos trefilados. Para quem não sabe, trefilados são tubos que chegam num determinado diâmetro, onde ele é submetido a uma determinada força de tração e muda seu comprimento e seu diâmetro, seja ele externo, interno e a parede dele. Bom, aqui é uma apresentação da máquina robusta utilizada lá na área para fazer esses testes para identificação de defeitos superficiais na peça, seja ele uma trinca, uma dobra, alguma carepa, que é aqueles pequenos furos no tubo. Aqui é um exemplo interno, né? Eu tirei uma foto essa aqui tá um pouquinho ruim, mas é porque é bem difícil tirar fotos lá dentro da empresa. Mas aqui é um pouquinho da cabine, de onde é operado todo o método de corrente parasita. Aqui você pode ver que tem um computador, que é exatamente o que o Vitor comentou, né? É onde o método de corrente parasita, ele é um método comparativo. Ele é um método onde você ensaia um corpo de prova, você induz uma corrente alternada no material, ele é elaborado um campo magnético, e esse campo magnético, ele possui ondas
essa onda é refletida no nosso display. E esse display, ele capta esse corpo de prova e, posteriormente, ele vem com os tubos inspecionados fazendo esses métodos comparativos. Aqui é mais um pouco de exemplo. Aqui a gente vê o painel de comando lá da nossa máquina. E no campo aqui mais à esquerda é por onde o tubo passa, é onde estão localizadas as bobinas, onde é induzido, o tubo é passado e onde é identificado os defeitos do material. O material, após identificado defeito superficial, ele é marcado com uma tinta verde ou vermelha, indicando defeitos transversais e longitudinais. Pessoal, boa noite. Meu nome é Gedeão, vou estar finalizando o trabalho, fazendo um fechamento, falando sobre as considerações finais. Pessoal, o objetivo nosso, como grupo, é mostrar para vocês, falar um pouco sobre a corrente parasita, funcionamento da corrente parasita e, mais especificamente, sobre a utilização para controle de deformações ou imperfeições em tubos trefilados, né? É importante ressaltar aqui que a corrente parasita, apenas fazendo essas considerações, corrente parasita, ela surge ali no século XIX, ela surge com o nome de também chamado corrente Foucault, porque o físico que, na verdade, chegou a descobrir a corrente parasita, ele descobriu, coincidentemente ou não, mas ele descobriu ela através de ensaios também em materiais, ok? E até hoje, a principal aplicação da corrente parasita é para controle de deformação. Como foi falado aqui, a corrente parasita, ela surge, né, através de um campo magnético, onde tem uma corrente I, que é de acordo com a regra da mão direita, né, que já foi explicado, e ela foi aperfeiçoada, né, ao longo do tempo. Surgiu ali na época, do princípio de indução básico, na lei de Faraday. Depois veio Lenz falando sobre a variação do campo magnético e o surgimento de corrente. E depois Foucault focou um pouco mais especificamente no assunto que nós tratamos aqui, né? E apenas para ficar aí para todos, para conhecimento, né, geral, a corrente parasita também, além de ser utilizada como para controle de imperfeições em materiais, ela é utilizada também em freios eletromagnéticos de trens, principalmente de baixas velocidades, é utilizada em freios de trailers, como um freio alternativo, montanha-russa, né? Então, ela tem uma aplicação aí de grande escala no setor industrial e também em setor de transporte, né? E no mais, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar dentro do possível sanando. Perfeito, moçada. Licença, professor, só para Pode fazer uma pontinha no nosso trabalho, que talvez não pode ter ficado claro, eu trouxe aqui uma imagem, não sei se está dando explicitamente ver, após um ensaio realizado na máquina, uma imagem que eu trouxe lá da empresa, onde é feito, tá vendo? Essa marcação verde, aqui foi identificado o defeito. Como a gente comentou, é um método bastante comparativo, onde ele é passado o corpo de prova inicialmente na máquina e depois vem um tubo que é para ser ensaiado. Ele vai passando nas bobinas, né, que são induzidos campo magnético, e à medida que vai achando o defeito, ele vai fazendo essas marcas em cima do defeito. Aqui provavelmente tem uma trinca, não está bem explícito, a imagem não ficou muito boa, mas é basicamente essa imagem, esses defeitos que chega para nós na banca de inspeção para identificar no material. Perfeito, entendi, meu amigo. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a sua área de formação? Você é técnico em mecânica? Você já é engenheiro formado em outra área? Não, eu sou formado em técnico em eletromecânica, formei em 2018. Fiz estágio na Valorec e tive a oportunidade, tem um ano que estou trabalhando na área de inspeção de qualidade. Perfeito, entendi. Tem algum curso específico que você tem que fazer para trabalhar na área de inspeção de qualidade? Não?
Como a gente está no processo final do material, tratando especificamente de tubos automotivos, no setor que eu trabalho, eles pedem muito conhecimento e instrumento de medição. Então, a gente utiliza muito paquímetro, micrômetro, relógio comparador, e, basicamente, isso, conhecer do processo todo anterior também, para a chegada do material. Porque a gente não só inspeção do material, também quando o processo da trefila lá atrás, empenadeira, a gente são submetidos às ações para que o material, no final, não chegue com danificado. Entendi. Perfeito. Moçada, alguém tem alguma dúvida no processo, na fala? Alguém quer perguntar alguma coisa para o grupo? Eu tenho alguns apontamentos aqui. Volta lá no slide 3 para mim, por favor, moçada. Só para eu ver uma coisa lá, que eu tenho a impressão de que a imagem foi cortada. O próximo slide é o 4. Engraçado. Vai mais um. É esse aí, ó. Tá vendo? Cortou aqui o corpo de prova. Na verdade, isso aqui é a continuidade desse outra imagem aqui. Aí eu fui, no caso, eu fui um dos construtores do slide, foi eu que cortei a imagem para deixar essa aqui para ficar um pouco mais exemplar para os nossos colegas. Entendi. Porque eu senti falta, porque quem apresentou falando do objeto, mas não mostrou o objeto, entendeu? Entendi. Aí, mas é parte do processo. Não, tá ok. Uma coisa que vocês não falaram, moçada, foi de Faraday, né? Porque a lei não é a regra da mão direita. A regra da mão direita é um processo mnemônico para você identificar o sentido da corrente elétrica. E vocês explicaram a regra da mão direita corretamente, tá? Mas a lei que regula, né, que explica o processo de criação da corrente parasita e a indução eletromagnética é a lei de Faraday, né? E vocês não chegaram a falar disso quando vocês estavam falando da lei. Vocês falaram como se a regra da mão direita fosse a lei. E ela não é. Tá bom? Moçada, é isso. O grupo se fechou, então. Agora o próximo grupo pode apresentar. Pode já abrir a apresentação, mas antes do grupo 2 apresentar, vocês vão ter 5 minutinhos, tá? Eu vou... para um pouquinho a apresentação, por favor, Cecília. Porque agora todo mundo vai lá no AVA, porque eu vou desbloquear agora a avaliação do grupo 1. E vocês vão fazer a avaliação do grupo 1. Então, o grupo 1 não vai se avaliar nesse momento, ele vai fazer a autoavaliação depois, tá? Mas os colegas todos vão fazer agora a avaliação do grupo 1. Pois não, pode falar, meu amigo. É só uma observação, eu que falei sobre a regra da mão direita, eu não falei como lei, não. Eu só expliquei para identificar o sentido do campo, mas eu não quis passar a regra da mão direita como a lei da... Exato, foi justamente não ter citado a lei de Faraday que eu achei que foi um ponto que ficou faltando, tá legal? Porque o que justifica a criação da corrente parasita é a lei da indução de Faraday, tá bom? Não, beleza, obrigado. Beleza, eu que agradeço. Moçada, já está disponível aí para vocês, podem clicar. Eu vou compartilhar aqui para... Bom, a hora que vocês abrirem o AVA de vocês já vão ver aí na semana de 4 a 10 de outubro, avaliação por pares da apresentação do grupo 1. Eu vou dar para vocês aí 4 minutos para vocês preencherem aí a avaliação. Tá pedindo permissão. Tá pedindo permissão? Não tá autorizado, não? Não. Não, aqui também não deu, não. Tá, não consegui então... também não, Bruno. Sim, ninguém vai conseguir. Se não tá autorizado, ninguém vai conseguir. Deixa eu autorizar aqui para vocês, então. Bom saber, porque aí eu vou ter que autorizar todos os demais também. Moçada, recarreguem a página e tentem novamente aí, por favor.
Deu certinho. Perfeito. Façam aí, por favor, a avaliação, tá? Os demais já não vão acontecer, não vai acontecer mais isso, não. Ô, Bruno, para mim continua restrito. Recarrega a página. Agora deu certo, senhorita? Ainda não. Ô, Bruno, para mim funcionou aqui, ficou beleza. Beleza, é rapidinho também. Eu não sei quem foi que não teve, que não conseguiu fazer. Alguém mandou uma mensagem? Deixa eu ver aqui. Pois é, Gabriel, tá aberto lá, tá? Eu não sei dizer exatamente por que é que vocês não estão conseguindo, não. Recarreguem a página do AVA, vai no F5 aí, recarrega e tenta novamente. Abre novamente o primeiro formulário aí, tá bom? Professor, Fala, meu amigo. tem algumas opções lá de 1 a 5. O primeiro é o que é bom, o 5 é o que. Não, o 5 é melhor. Maior nota, menor nota. Ah, Classifica por tá. nota mesmo, tá bom? Tá. De novo, tá, moçada? Isso não vai influenciar na pontuação do grupo, tá? É para eu perceber o que vocês acharam da apresentação, tá bom? Senhorita, quem tava com dificuldade, não estava conseguindo? Gabriel, conseguiu aí agora? Eu consegui, eu saí e entrei de novo. Ah, obrigado, gente. Você saiu do AVA? Teve que sair do AVA e entrar de novo? Isso, saí do AVA. Tá, os próximos não vão acontecer porque eu já alterei a configuração aqui, tá bom? Ô, professor, eu saí do AVA aqui, mas o meu não quer dar, não. Nossa mãe, Gabriel, aí tá ruim demais, hoje. Pois é. Não pode. Você não pode. Segura a peteca aí. Deu certo também não, Cristiano? Não, peraí, você é grupo 1, Cristiano? Não, né? Você é grupo 1, Cristiano? Não, né? O pessoal do grupo 1 não vai conseguir preencher, não, viu, moçada? O pessoal do grupo 1 não vai conseguir mexer, não. Moçada, os demais conseguiram fazer? Boa noite, professor. Eu Fala, Bruno. eu respondi aqui, mas continua aberto para mim, é isso mesmo? Eu Não, respondi, você enviei. envia, aí ele vai falar assim, quer responder de novo, quer mandar de novo? Ah, tá. É só responder uma vez, tá bom já. Beleza. Beleza, respondeu, tá bom? É uma vez só. Beleza, André. Cristiano, o seu ainda não deu certo não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá?
Ô, Cristiano, eu vou te mandar um link aí, tá bom? Para você tentar preencher, tá? Grupo 2, pode ir lá. Boa noite a todos. Somos o grupo 2, composto por Cecília Ferreira, Júlia Cristina, Mariana Vidotti, Natália Xavier e por mim, Thiago Almeida. Iremos abordar o tema de transformadores de tensão e suas aplicações no sistema de geração e transmissão de energia. Da definição dos transformadores. Os transformadores eles são dispositivos utilizados para abaixar ou elevar as tensões de correntes elétricas. Ele é constituído de uma peça de ferro, que é chamada de núcleo do transformador, que é onde passa o fluxo magnético, e ao seu redor são enroladas duas bobinas, que são chamadas de bobina primária e secundária. Na bobina primária, acontece a aplicação da tensão em que se deseja transformar para aumentar ou diminuir, e depois da tensão ser transformada, ela é estabelecida nos terminais da outra bobina, que é a bobina secundária. Para que o transformador seja utilizado como elevador de tensão, é necessário que o enrolamento secundário tenha o maior número de espiras. Do mesmo modo que para diminuir a tensão, é necessário que o enrolamento secundário tenha o menor número de espiras. Como consequência do aumento da tensão, os transformadores que elevam a tensão fazem com que a corrente elétrica de saída seja reduzida, na mesma medida em que a tensão elétrica é aumentada. Ou seja, se a tensão elétrica for dobrada, a corrente elétrica vai ser dividida pela metade. O eletromagnetismo em ação. Quando uma corrente alternada atravessa um dos enrolamentos, ela produz um campo magnético oscilante, que é transmitido ao longo da barra de ferro. E esse campo magnético causa uma variação no fluxo magnético do segundo enrolamento de fios, que por sua vez faz surgir uma corrente elétrica induzida nesse enrolamento, que é o princípio da lei de Faraday. Em razão do efeito Joule, a gente sabe que a dissipação de energia elétrica é proporcional à intensidade da corrente elétrica. Ou seja, quanto maior ela for, mais energia será perdida em forma de calor. E é por isso que os transformadores que elevam a tensão elétrica são especialmente úteis para a distribuição de energia elétrica, já que, após ter passado por um transformador desse tipo, a energia tem sua tensão elétrica elevada e, consequentemente, a corrente elétrica que percorre pelos fios é diminuída. E temos a classe de exatidão, que é dada devido aos erros existentes nos transformadores. Essa classe de exatidão, cada transformador tem a sua e ela já vem especificada por meio de porcentagem. O transformador trifásico. Como o próprio nome sugere, o transformador trifásico ele é formado por 3 bobinas, cada uma abrigando 2 rolamentos, o circuito primário e o secundário. Por causa disso, é possível realizar tensões simples e compostas. Existem também outros tipos de transformadores, como o monofásico, bifásico ou polifásico. O que vai diferenciar cada um deles é o número de fases que o transformador possui. No nosso estudo, a gente vai exemplificar o trifásico porque ele é utilizado na maioria das indústrias. Retomando o que foi dito, de forma bem simples, a função do transformador é realizar uma mudança na tensão de circuito. O trafo, como a gente também pode chamar o transformador, ele é formado por enrolamento e núcleo, além de alguns acessórios complementares. Provavelmente muitos daqui já viram um transformador nas ruas. É ele que estabelece a conexão de entrega de energia elétrica do seu bairro, da sua rua. Os transformadores trifásicos, eles podem ser construídos de 2 formas diferentes. 3 transformadores monofásicos separados, que são conectados para operar de forma trifásica, ou um único transformador trifásico, no qual os núcleos e enrolamentos de todas as 3 fases são fundidas numa estrutura só. A diferença entre os dois é que quando ele é composto por 3 monofásicos, a manutenção é mais fácil e a substituição desses transformadores, só que ela tem um maior custo de investimento.
Já no caso do único núcleo, ele resulta num transformador menor e mais barato, porque ele vai precisar de menos material ferromagnético para formar ele. Só que ele tem a questão que tem menor flexibilidade na manutenção. Os transformadores trifásicos, eles podem possuir um ou mais enrolamentos na primária ou na secundária. E ambas, elas podem receber alta ou baixa tensão. Geralmente, o núcleo de aço dos transformadores, ele é laminado para reduzir a indução de correntes do próprio núcleo mesmo. Já que essas correntes, elas contribuem para o surgimento de perdas por aquecimento, devido ao que a gente conhece como efeito Joule. Nas imagens do slide, a gente pode observar Júlia, o transformador... Oi? Você sabe outro nome que a gente dá para essas correntes que aparecem no primário? O nome da corrente? Você sabe outro nome? Para essas correntes que podem aparecer no núcleo? Ela é a que recebe a energia elétrica e o secundário é o que entrega a carga. Não. Você acabou de falar que o núcleo ele é laminado, não é isso? Sim. Para evitar correntes no núcleo. Sim. Você sabe o nome dessas correntes? Não. E o pessoal do grupo 1 sabe? Corrente parasita? Corrente parasita. É a corrente Foucault. São as mesmas correntes parasitas que o grupo 1 explicou que são usadas para verificar, fazer ensaio não destrutivo. No caso dos transformadores, você faz laminado justamente para evitar que você crie uma corrente parasita no núcleo, o que iria ter perda por efeito Joule por calor. Mas é a mesma corrente, é o mesmo processo lá, pode acontecer no núcleo do transformador. Obrigado, Júlia. Pode continuar. No slide, a gente pode observar o transformador e o esquemático dele. A geração de energia começa com uma estação geradora. É o Thiago que está falando? Eu mesmo. Tá, Júlia, Thiago, eu não sei se os demais colegas conseguem perceber aí quem é que está falando. Então, quando vocês forem iniciar a fala, todos, só aqui é o fulano, aqui é o Thiago que está falando, boa noite, e começa a falar, tá bom, Thiago? Beleza, Júlia? E demais, tá? Eu só percebi com eles aqui. Vai lá. Boa noite, meu nome é Thiago, vou estar falando da geração de energia. Bom, a geração de energia começa com uma estação geradora. Ela pode ser uma hidrelétrica, termoelétrica, uma usina, uma rede eólica, uma fonte de energia eólica, entre diversas outras. Levando o Brasil como exemplo, a maior parte da energia elétrica que é utilizada e gerada é nas usinas hidrelétricas, que é movida pela força das águas. Nesse modelo de geração de energia, temos uma represa que armazena um grande volume de água. Existem aquedutos que direcionam o fluido para as pás de turbinas, que criam movimento. Movimento esse que, em um gerador, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Essa energia gerada é direcionada para a subestação elevadora, que é uma espécie de transformador que eleva a tensão para que possa ocorrer a transmissão pelas linhas e torres de alta tensão. Essa prática visa diminuir as perdas por efeito Joule, visto que o transporte é feito por longas distâncias. Boa noite, meu nome é Júlia, eu vou estar falando de novo dessa parte da linha de transmissão. As linhas de transmissão, elas são condutores através dos quais a energia elétrica ela é transportada até subestações rebaixadoras. Elas são torres de alta tensão que levam a eletricidade por longas distâncias e, para reduzir essa perda energética durante a transmissão, ela é transportada numa voltagem muito alta. A eletricidade, em geral, ela é transmitida a longas distâncias através de linhas de transmissão aéreas, como a da imagem. A transmissão subterrânea também existe, mas ela é usada somente em áreas densamente povoadas, porque ela tem um alto custo de instalação e manutenção. Boa noite, meu nome é Natália, vou falar um pouco sobre as subestações de distribuição. Bom, já foi falado um pouco sobre subestações e o que é uma subestação. As subestações são instalações que possuem um conjunto de equipamentos que vão controlar a transmissão da energia elétrica com alta potência. E isso vai permitir a sua distribuição em níveis adequados de utilização nos pontos de consumo.
E falando especificamente das subestações de distribuição, elas ficam próximas aos centros de carga e tem transformadores abaixadores que vão abaixar a classe de tensão e distribuir a energia para os transformadores de distribuição ou para as subestações consumidoras. E o que é isso, né? Então, as subestações de distribuição vão diminuir a tensão para o nível de distribuição primária, e essas subestações podem pertencer à concessionária ou a grandes consumidores. A subestação de distribuição geralmente é composta por alguns componentes principais, mas eu vou falar mais especificamente dos transformadores, porque eles fazem parte do principal tópico do nosso tema. Mas, fora ele, nós temos também a linha de suprimentos, que também é chamada de alimentador primário, e uma linha de suprimento pode ser uma linha aérea ou um alimentador subterrâneo, e isso vai depender de onde fica a subestação, então a sua localização. Nas áreas urbanas, nós temos mais linhas de cabos subterrâneos, e em áreas rurais e subúrbios, nós temos as linhas aéreas. Nós temos também os barramentos, que são usados para distribuir a corrente para múltiplos circuitos, o aterramento do sistema, que é necessário para controlar as subtensões, e os aparelhos de comutação, como interruptores, fusíveis e disjuntores. E falando então dos transformadores, como a Mariana falou no início da apresentação, eles são dispositivos que podem elevar ou abaixar a tensão ou a corrente elétrica usando a indução eletromagnética. E nas subestações de distribuição, geralmente são usados os transformadores trifásicos, mas também pode ser usado um banco de transformadores monofásicos. E esses transformadores podem ser classificados por alguns fatores, como a potência nominal, que vai indicar a quantidade de energia que pode ser transferida através do transformador, o isolamento, a classificação de tensão, que vai determinar aqueles requisitos de construção e isolamento do transformador, que aí vai falar se ele suporta a tensão nominal ou as tensões mais altas durante a operação do sistema. E também temos outros fatores, como a refrigeração, conexões de enrolamento e a regulação de tensão. Falando sobre consumidor final, os alimentadores de distribuição vão transportar a energia das subestações de distribuição para as instalações dos consumidores finais. E nas instalações dos consumidores, os transformadores de distribuição transformam a tensão de distribuição em tensão de nível de serviço usado nas residências e nas instalações industriais. E qual que é a função dos medidores nesse processo? Os medidores são usados para poder medir potência, tensão e corrente da rede. E a principal função aqui que eu vou falar é a medição do consumo, né? Que aí vai ter a medição da potência que foi acumulada em um certo período e com base nessa potência e em um certo tempo, nós vamos ter o valor do consumo que fica ali na conta de luz e vem em kWh. Boa noite, meu nome é Cecília e eu vou falar sobre a aplicação de transformadores em subestações. Nas subestações podem ser utilizados dois tipos de transformadores trifásicos de distribuição ou de força. Os transformadores de distribuição rebaixam a tensão e ficam de forma subterrânea ou em postes. A potência pode variar de 15 a 300 kVA. Já os transformadores de força aparecem em concessionárias e subestações de energia, porque geram, transmitem e distribuem energia. A potência pode variar de 5 a 300 MVA. Essa medida de volt-ampere, ela pode ser convertida para watts, a depender da potência que é utilizada no circuito. Além disso, os transformadores nas subestações se encontram em forma de paralelo, organizado entre fase terra, ligada ao solo, ou entre fases, que é o poste. Existem dois tipos de subestações, térreas ou aéreas. As subestações térreas são instaladas em base de concreto no solo a fim de proteção. E as subestações aéreas são fixadas em torres, postes ou em coberturas de edifícios. Existem outros... Cada subestação tem um caráter. Eu vou falar sobre algumas delas. As subestações de caráter elevatório elevam a tensão da energia que vem direto da estação geradora para ser transmitida aos centros de consumo. A tensão é transportada em altas taxas para não gerar perda durante o processo do transporte. As subestações distribuidoras reduzem a tensão para o nível primário de tensão. Os valores são padronizados e podem ser entre 2 kW e 35 kW.
Já as subestações de rebaixamento ficam localizadas dentro das cidades e diminuem a tensão ao nível que a gente utiliza nas nossas casas, que é de 110 a 440 volts. Um tipo diferente de subestações são as subestações de grandes consumidores, que são as indústrias. Para cada indústria ter sua própria subestação, é necessário enviar um projeto às concessionárias de energia. E após o projeto ser aprovado, são iniciadas as construções civis. Depois são instalados os transformadores, as chaves, os disjuntores de baixa e média tensão, os quadros de baixa tensão e são feitas as conexões. Porém, os transformadores só são ligados após uma vistoria da concessionária de energia e a tensão a ser ligada depende do consumo da empresa, mas geralmente é igual ou superior a 75 kW. Essas foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Perfeito, moçada. Vocês passaram um pouquinho do tempo, tá? Mas, então, nem vou fazer nenhum comentário aqui agora não, e depois lá na avaliação eu converso com vocês, tá? Eu acho que algumas coisas ficaram faltando, mas aí eu faço a indicação para o grupo depois. Moçada, todo mundo, então, que não é grupo 2, vai lá agora fazer a avaliação, tá bom? Nesse meio tempo, recarreguem a página, tá? Recarreguem a página, tá bom? Vocês têm que ir lá e recarregar a página para aparecer a segunda avaliação, tá legal? Façam aí, se tiver algum problema, me avisem aqui que não conseguiram, tá bom? Mas recarreguem lá. O pessoal do grupo 2, deixa eu comentar com vocês aqui. Foi 19h54 que vocês terminaram. O tema é muito legal, muito interessante, tá? E aí, algumas coisas que vocês deixaram passar, que eu achei... por exemplo, né, para mim, no dia que eu descobri que os transformadores em postes usam óleo para refrigerar, do mesmo jeito que o motor de um automóvel, foi uma coisa que abriu minha visão para o mundo, né? Quer dizer, você usa um sistema que força a refrigeração e é por isso que ele tem aquelas aletas laterais, tá bom? Victor Hugo Souza Bittencourt. Ele não apareceu, Vitor? Não, Vitor. É o 2 agora, Vitor. É do segundo grupo, não é o do primeiro, não. Deixa eu até ocultar o do primeiro aqui, porque senão vai ter gente respondendo do primeiro de novo. Agora é o do segundo. Recarrega a página, Vitor. Quando você clica nele, ele não aparece, é isso? Tá igualzinho, ele aparece rapidinho. Espera aí que eu não entendi o que você falou. Espera aí. Quem que falou aí agora? Tento acessar e aparece rapidinho. Aparece e depois apaga? Que coisa mais esquisita, cara. Para mim também não apareceu, professor. Você está usando o Chrome? Você está usando o Chrome, Gustavo? Tenta navegar no Chrome ou no Firefox. Tô usando o Chrome. Para mim só tá aparecendo a avaliação do grupo 1, só que não tô podendo avaliar o grupo 1, como eu sou o grupo 1, né? Mas não aparece os demais grupos. Não, tem certeza? Não apareceu aí do grupo 2? Porque ele está restrito somente se você não faz parte do grupo 2. Não, para mim não apareceu. Vou até recarregar a página. Recarrega a página aí de novo, tá? Vai na semana de 4 a 10 de outubro. Enquanto nesse meio termo, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para disponibilizar para o meu amigo. Apareceu. Apareceu? Beleza. Fala, Vitor. Fala, Vitor Hugo. Ô, Mariana, só um minuto. Eu não sei quem está com sua mão. Fala, Aleph. Ô, Bruno, boa noite a todos. Você falou sobre a troca de calor do transformador aí. Tem outros transformadores de outros tipos também, né? Que é o a vácuo, que eles não utilizam óleo para refrigerar. Ele é a vácuo para restringir como é que chama, gente? Perda de O calor. arco elétrico.
o arco elétrico, né? Ah, sim. Isso. Para diminuir a possibilidade de descarga, né? De centelha, né? Isso é interna, né? Dentro do transformador. E outro, tem um produto que eu não estou recordando o nome, que era até que causava câncer, era utilizado antigamente. É o Ascarel. Ascarel, isso mesmo. Então, o transformador é top demais, cara. É uma das máquinas assim que, se eu não me engano, é o que menos tem perdas elétricas. A eficiência dela é muito alta. Muito acima mesmo. de 90%. Ah, bem mais do que 90%. Chega até 90%, 95%. Isso mesmo. É verdade. Muita coisa legal mesmo. O Vitor Hugo avisou aqui que conseguiu, né, Vitor Hugo? Fico feliz, tá? Tem mais alguém, moçada, que deu pau? Fala, Cristiano. Só uma dúvida. Qual parte que tá o questionário para preencher? Não consegui encontrá-lo, não? Tá no AVA, tá no nosso AVA Não, na qual semana parte do AVA? de 4 de outubro a 10 de outubro. Ah, tá. Obrigado. De 4 de outubro a 10 de outubro. Achou aí? Achou aí agora? Beleza? Moçada, vamos lá? Todo mundo conseguiu? Ah, beleza, Cristiano. Eu Fico achei, feliz, mas então. só tá aparecendo o grupo 1 para mim. Quem que falou agora? Diego. Ô, Diego, o grupo 1, na verdade, neste momento eu fechei o grupo 1, sabe? Não estou entendendo porque que ele está aberto para você, não. Recarrega a página, Diego. Aperta aí o F5. Tá, vou recarregar aqui. Beleza. Professor. Pois não? É a Mariana que está falando. O senhor comentou sobre a gente ter passado um pouco do tempo. A gente tinha até treinado a nossa apresentação, cronometrando ela ontem, e hoje a gente repassou de novo. Não estou fazendo crítica, não, longe de mim, mas eu acho que o tempinho que o senhor perguntou a gente, perguntou a Júlia, no caso, deu uma atrasada nossa, porque o nosso tempo tinha ficado bem assim, bem na linha, bem no cronômetro mesmo. Entendi. Aí eu acho que foi por causa disso que deu essa ultrapassagem, mas foi muito pertinente o que o senhor falou, mas é só para Não, deixar tranquilo, claro. Mariana, eu achei a referência importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir exatamente o momento que vocês iniciaram, tá gravado mesmo, né? Vou conferir o momento de término. Eu anotei aqui, porque eu anotei um tempo até dilatado, 19h40 para início e 19h54 para término. Mas não tem problema não, tá? Aí eu vou avaliar direitinho, não preocupa com isso não, tá bom? Tá bom, tranquilo. E vou me cuidar para não atrapalhar os próximos grupos também, né? Não, que isso, o que o senhor falou foi muito pertinente, eu só tô tentando não perder pontos. Tá bom, tá joia. Obrigado por chamar minha atenção aí. Eu vou tentar evitar isso para não atrapalhar e reconheço que realmente a minha pergunta pode ter atrapalhado um pouquinho vocês. Aí para vocês não saírem perdendo, eu vou tomar mais cuidado agora, tá bom? Grupo 3, pode começar? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu áudio tá legal aí? Perfeito. Professor, tá falando aqui que somente organizadores podem compartilhar. É você que vai compartilhar do seu grupo? Exato. Qual o seu nome? André Barros. André de Santos Barros. Tornaram um apresentador. É que o pessoal já tinha pedido já, André. Pode ir. Ok. Os demais colegas do grupo, se puderem abrir a câmera aí para aparecer para os colegas de vocês, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é André Barros. E a gente vai falar sobre eletromagnetismo aplicado em forno de indução. Nós vamos apresentar aí um estudo, né, de uma aplicação na indústria de um integrante do grupo aí, que é o Edmar. O grupo é composto por mim, né, o Edmar, o Guarino, o Frederico e o Leandro Dias. Então, boa noite a todos, meu nome é Leandro. Vou falar um pouquinho da descoberta, né, do eletromagnetismo em si, né, o que a gente chama hoje, na verdade, foi denominado, né, lei de Faraday. Então, o fenômeno da indução
foi descoberta, né, eletromagnética, né? Foi descoberta em 1831 pelo Faraday e na verdade, foi pelo Joseph Henry, né? Esse Joseph Henry é um americano e o Faraday é inglês. Só que quem levou, na verdade, a fama, né? Quem foi atribuído, né, a descoberta do eletromagnetismo foi o Faraday, porque ele se dedicou muito mais aos estudos, né? E publicou, né? Então, eles estavam fazendo projetos paralelos, só que o Faraday acabou desenvolvendo muito mais o projeto e descobriu, né, o eletromagnetismo. Na época, né, o Faraday utilizou uma barra de ferro, né, com 2 bobinas enroladas, né? E ele constatou que quando ligava uma das bobinas na bateria, circulava uma corrente na outra, né? Aí que foi denominado corrente induzida, né? Aí, os fornos, né, de indução eletromagnética, né, utilizam-se da corrente induzida, né, e a proporção, né, proporcional, né, variação do campo para gerar o calor necessário, né, para aquecer os materiais, né. A gente tem uma noção, né, uma corrente alternada, né, de 60 Hz faz com que o campo magnético mude 60 vezes por segundo. Pode passar aí, André. Então, é um princípio, né, do funcionamento de um campo magnético, né, onde a gente injeta uma corrente, né, na bobina, e essa corrente, a frequência dessa corrente vai fazer com que o campo, né, vá mudando, e com o material, no caso do forno de indução, o material que vai passar entre as bobinas, essa frequência vai fazer com que gere calor, né? Pode passar, André. Então, aqui é o esquema, né, como que o fluxo, né, do campo magnético flui né? Pode passar. Bom, pessoal, a partir desse conceito, né, apresentado sobre eletromagnetismo, a gente vai demonstrar o funcionamento de uma aplicação na indústria. Fala aí, Guarino. Boa noite, o Guarino está falando. O processo que a gente deu ênfase aqui, que o nosso amigo Edmar trabalha, que é, no caso, forno de indução para forjaria, ele possibilita um alto nível de automação e baixa formação de carepa, né? O sistema de carregamento com empurrador pneumático fornece peças aquecidas uniformemente para alimentar altas máquinas, como prensas de impacto, mecânicas, dobradeiras ou extrusoras hidráulicas, e são usados para dobrar o metal, dobrar ou moldar o metal, né? A temperatura de aquecimento, uma vez ajustada, é sempre repetida. Isso garante a maior vida útil da ferramenta, que é muito importante no processo produtivo, né? Porque as ferramentas são muito caras. As temperaturas de deformação a quente aproximadas dos materiais industriais mais utilizados são o aço, 1.200 graus Celsius, o latão a 750 graus Celsius e o alumínio a 550 graus. Com isso, a gente tem tempo de aquecimento mais curtos, minimizando a descamação e oxidação das peças. O melhor controle fácil e preciso da temperatura, e o calor pode ser direcionado para um ponto específico da peça, e obtendo assim uma maior eficiência térmica. Pode passar. O Edmar tá aí? Tá sim. Edmar. Boa noite, pessoal. Aqui é o Edmar que está falando. Desculpa aí, meu áudio deu um probleminha aqui. Tranquilo. Eu trabalho na indústria de autopeças, né? E, no específico, aqui tem uma imagem, não sei se dá para vocês verem aí. Isso é um forno de indução,
né? E é uma das marcas que a gente tem. E essa especificamente é uma máquina que veio da Alemanha. Ela tem mais de 40 anos de uso. E a gente tem outras prensas, né? Essa aí é uma prensa automática. Ela fabrica, em média, em torno de 60 peças por segundo. E tem várias bobinas, né? Elas estão todas ligadas, são divididas em professor 1, 2 e 3, mas não vou ficar entrando em detalhes em questão do tamanho, quantidade de bobinas, mas sim explicar o funcionamento do eletromagnetismo aplicado, né, nessas bobinas. Né? Isso é a máquina, como eu falei, veio da Alemanha, ela tem bastante tempo de uso, né? E até hoje a sua eletrônica ela funciona muito bem, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, para explicar o funcionamento, né, do forno de indução, ele precisa de uma eletrônica por trás, né? Para poder fazer com que eu tenha uma variação do campo magnético, né, nessa bobina. Como foi explicado anteriormente, né, o conceito do eletromagnetismo, né? Nessa primeira figura aí, a gente tem um retificador, né? Eu não sei se dá para enxergar direito, mas a gente tem o retificador, ele é formado por um diodo, a gente tem alguns componentes eletrônicos igual um diodo, o 2 aqui é um fusível, né? Para você ter, no caso, a segurança do equipamento, né? Por causa do fluxo de corrente aqui, você precisa do fusível. Esse 3 aqui é o barramento de alimentação do forno. Esse 4 aqui é um transformador de pulso, né? Para fazer o controle aqui desse diodo. Na figura 2, a gente tem um inversor, né? E nessa figura 2 aí, o número 1 aí é um tiristor, o 2 aqui é o transformador de pulso dele, e o 3 é o barramento de alimentação, que ele é ligado paralelo aqui na figura 3, que tem aqui um banco de capacitor, né? Aí você tem o número 1 aqui, mostrando o capacitor, o 2 aqui o barramento, o 3 aqui é a mangueira de refrigeração, que gera bastante calor, né? E o 4 mostrando a bobina em cima. Então, aqui é uma exemplificação do sistema. Aí aqui na figura 4, nessa figura 4, o item 1 aqui é a prensa. Ela tem em torno de 4 metros. Ela tem a força aí de 1.300 toneladas. E mostra aqui, né, parte da figura 3 aqui, dá para ver que o número 3 é a bobina, o número 2 aqui é a saída de peça e o número 4 é a alimentação. Eu não pude tirar mais fotos, né, porque eu não posso, eu tenho que preservar a imagem da empresa, então eu tive que ser foto bem posicionado para não demonstrar marcas e expor a empresa. O que acontece? Todos esses equipamentos, essas peças que eu mostrei, esse equipamento, exatamente é o funcionamento todo da eletrônica de potência do forno. Então, o que acontece, gente? Você vai receber a tensão da rede em 60 Hz. Então, esse retificador ele vai retificar a rede, vai mandar uma corrente contínua para o inversor, e esse inversor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa corrente de tensão contínua que ele está recebendo e vai novamente, né, fazer com que essa corrente fique alternada novamente, porém, ela vai ser em alta frequência. Então, exatamente, essa frequência elevada vai fazer com que o material passando pela bobina, ele aqueça por indução. Então, a corrente gerada pelo esse campo magnético do material é que vai aquecer o material. Então, esse material, eu posso aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura à medida que eu aumento a frequência. Tem alguns pontos que são controlados aumentando a frequência e outros, no caso desse, aumentando a sua tensão. Então, esse é o funcionamento do forno, exemplificando, né? Procurei o máximo possível deixar mais simples possível o funcionamento. Mas o forno de indução ele funciona com frequências elevadas, porque a frequência da rede não é suficiente para poder aquecer materiais metálicos. Próximo.
Por que usar o forno de indução? A gente tem algumas vantagens, né, no forno de indução, que é o seguinte: você tem a velocidade de aquecimento. O forno de indução, como ele é totalmente diferente de um forno convencional, que é a carvão ou a gás, você tem praticamente quase um aquecimento instantâneo da peça, né? E você tem, apesar de você ter um consumo alto de energia, ele tem a precisão de temperatura, né? E você tem um aquecimento muito rápido, que isso é importante na hora de você fabricar a peça. Então, você tem redução de perda de tempo de aquecimento, você tem a precisão da temperatura, você tem, no caso, aí, uma eficiência energética sustentável do material, porque ele não vai gerar resíduo como, por exemplo, carbono, emissão de gases e outros tipos de poluição ao meio ambiente. Ele tem a questão, né, a sua periculosidade, porque você trata de equipamentos elétricos que trabalham em tensões altas. Por exemplo, os capacitores trabalham com 1.200 de tensão, o barramento também é nessa faixa, né? E você também tem aqui o sistema de distribuição de energia elétrica adequado ao sistema, né? E também isso aqui, no caso, na desvantagem, né? O custo de investimento é alto. Para você construir um forno desse, né, os componentes elétricos dele são de alto custo. Próximo. Então, galera, boa noite. Sou Frederico. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, obrigado. Então, a gente preparou aqui as considerações finais do trabalho e ela foi baseada no último slide que o Edmar comentou. A gente focou bastante nas vantagens desse processo, né, de indução e do eletromagnetismo, que é um conceito descoberto há centenas de anos e que hoje em dia ele traz muitas vantagens para os processos, beleza? Então a gente focou realmente nisso aí, no seu aquecimento rápido, potencial de ser um processo super controlado através de eletrônica, né? Quando a gente trabalha com processo a carvão, por exemplo, a gente não tem tanto o controle da temperatura ideal, a gente vai mais ou menos ali aumentando e diminuindo a proporção do material injetado. Então, pensando também no nosso curso, né, engenharia de controle e automação, quanto mais controlado e automático um processo for, melhor ele é para uma indústria, né? Pensando em indústria, existem processos que realmente não são passíveis de ser controlados 100%, porém, esse tipo de processo, o ideal é que eles sejam controlados para a gente evitar falhas. Bacana? Então, um segundo ponto também que a gente gostaria de levantar é sobre a emissão de gases, né, poluentes. Então, o carvão, além de causar o desmatamento, a gente injeta muito gás na atmosfera, contribuindo com a poluição, efeito estufa. Então, a gente acredita que essa é uma solução muito bacana e que ela tende a crescer mais ainda com o decorrer do tempo. Basicamente, isso aí, as nossas considerações finais. Perfeito. Muito bem, moçada. Vamos lá rapidinho para o nosso ciclo de avaliação por pares. Eu estou disponibilizando para vocês agora a avaliação por pares, a apresentação do grupo 3. Recarreguem a página aí, por favor, e façam a avaliação do grupo 3, tá legal? Se tiver problema, me avisa aqui, tá? O pessoal do grupo 3 não vai conseguir avaliar, claro, né? E aí, às 8h40, se vocês quiserem fazer hoje mesmo, já vai estar liberado, às 8h40, entra lá, vai abrir o processo de autoavaliação, tá legal, moçada? O grupo 4, se já quiser, né, o apresentador, acho que o apresentador, deixa eu ver aqui quem que é. É o Gilson, né, Gilson? Sim, senhor. Vou apresentar. Beleza, mas termina lá o preenchimento primeiro. Grupo 5, quem que vai apresentar? Brunel, Douglas. Beleza. Dá mais 2 minutinhos pro pessoal, ô Gilson. Vamos lá, moçada, para a gente não atrapalhar o término. O grupo 4 pode começar a apresentação. O pessoal vai terminando lá a avaliação, tá? Todos têm que fazer a avaliação de todos os grupos, tá bom, moçada?
Vai lá, Cristiano. Bom trabalho. Seu microfone está desligado, Cristiano? Tá ligado. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Pronto. Meu nome é Cristiano Ferreira. Cristiano, acho que está falhando seu microfone. Melhorou? Agora deu para ouvir. Tá. Vamos falar sobre ensaios não destrutivos por partículas magnéticas. Augusto Adelino, Alex, Wilson e eu, Cristiano. Nós vamos levar em consideração o estudo do eletromagnetismo das linhas de campo magnético. Como vimos na imagem, as imagens de ferro mostram o fluxo das linhas magnéticas da imagem de ferro com uma folha de papel. Vou fazer isso aqui lá no ensino médio para poder verificar que essa realmente existe. Então, o princípio do funcionamento da máquina que vamos tratar leva em consideração esse fenômeno do eletromagnetismo. Verificamos na imagem que essa linha de elas têm um padrão de apresentação. Quando esse padrão ele não ocorre, não é visto facilmente no processo, verificamos que há algum tipo de falha no produto final. Como se trata de segurança, tem levado em consideração essa questão. Vidas podem ser perdidas por alguma falha, algum equipamento, algum tipo de peça que geralmente é colocada em automóveis, ou algum tipo de equipamento que pode danificar, pode causar um acidente grave e até mesmo a morte de alguém que for usar. Então, esse tipo de ensaio não destrutivo é muito importante para a indústria. Vamos verificar os métodos utilizados na parte do nosso trabalho. Pode ser uma rachadura, pode ser uma... Opa, desculpa. Boa noite, meu nome é Alex, vou apresentar agora sobre o método, né? A máquina que trouxemos hoje aqui para apresentação, ela se chama Induflux. Aliás, ela tem esse nome na empresa, é chamada por Induflux. Vou apresentar agora algumas partes da máquina, né? No item 1, na parte 1, é onde é predisposto o enrolamento de campo da máquina, aonde é gerado o magnetismo. Em 2, temos a esteira transportadora, que transporta, no início aqui da esteira, é colocada a peça, né? Colocada a peça que vai ser ensaiada, e ela é transportada até no segundo estágio, que é a inspeção pelo operador. Essa peça ela é transportada no meio da esteira, ela recebe uma solução de ferromagnética, uma solução ferromagnética que tem alguém com o áudio aberto aí. Que ela recebe a peça recebe a solução ferromagnética e após isso ela passa pelo campo e essa solução ferromagnética, havendo trincas ou descontinuidades na peça, essas partículas ferromagnéticas elas vão se encontrar nas trincas e no segundo estágio o operador vai ser possível observar se há trinca ou descontinuidade na peça, aprovando ela ou reprovando, né? Próximo aí, Gilson. Bom, o método utilizado na magnetização, ele utiliza a magnetização multidirecional, que é a magnetização longitudinal, né?
da onde as bobinas geram um campo magnético longitudinal e a magnetização circular. No caso, nesse exemplo dessa máquina, é gerado campo magnético em várias direções da peça, porque a gente não sabemos se há uma trinca ou uma descontinuidade na peça, né? Então, deve-se gerar o campo magnético em várias direções para que a peça seja ensaiada por completo. Próximo. Como eu disse, a máquina ela é denominada como indufluxo, né? Ela utiliza o método de magnetização multidirecional para auxiliar esse ensaio. É utilizado a solução com partículas magnéticas, ferromagnéticas, e após isso é feito a análise dos defeitos, né? Se há defeito, se existe algum defeito na peça. E outro ponto importante também do processo, que é muito importante, que é a desmagnetização da peça. Pois no primeiro estágio ela é magnetizada, no segundo ela é inspecionada pelo operador, né, visualmente, com auxílio de uma luz negra. E após o segundo estágio, o terceiro, que é a desmagnetização da peça, porque ela não pode ir para o cliente magnetizado. Pode acarretar alguns acidentes, né? Aquecimento da peça, no exemplo de que lá é ensaiado o freio a disco, o movimento que o freio realiza, se ela estiver magnetizada, ela pode causar problemas sérios, graves para o cliente. Próximo. Agora, esse aqui é um exemplo de uma peça ensaiada lá na empresa. Aqui em vermelho, né? Em vermelho está rabiscado porque tem dados aqui da peça que não podem ser divulgados. Eu não sei se dá para observar, grifado aqui em azul, esse círculo em azul, são duas trincas observadas pelo operador, né? Então, a solução ferromagnética, né? A solução ferromagnética, elas se encontram na trinca aqui, nas duas extremidades da trinca. Consegue dar um zoom aí, ô Gilson? Sai da apresentação e vai lá no PDF. Isso. Vê aí se você consegue dar um zoom. Vai lá, toca o pau, Aleph. Então, no círculo, nós podemos ver um risco branco. Eu não sei se todos conseguem observar. O primeiro círculo está bem no centro do círculo mesmo, o risco. E no segundo círculo está um pouco acima. Na parte central do círculo. Para nós que somos, né, que não trabalhamos diretamente com isso, pode ser difícil a verificação dessa trinca nessa peça, mas para o operador que ele tem um olho clínico, ela é de fácil análise, é muito rápida a análise que ele faz através desse ensaio, né? Aqui, através dessa trinca, pode observar que há o acúmulo de partículas ferromagnéticas, né, encontradas na solução, aqui na trinca. Então, ela fica nas extremidades, como se fosse, imaginar, como é que posso um exemplo? É um acúmulo de partículas ferromagnéticas nas extremidades da trinca. Então, o operador consegue analisar isso. E esse acúmulo foi adquirido através das linhas magnéticas que passaram por dentro dessa peça, pois a peça está magnetizada, né?
Então, elas foram acumuladas nas extremidades da trinca. Próxima aí. Boa noite. Meu nome é Gilson. Eu vou estar falando aqui dessa parte final aqui, né? Então, como a gente conseguiu ver através da fala do Aleph e do Cristiano, né? Tipo assim, as principais vantagens são o quê? As propriedades do material elas são mantidas, né? É um ensaio, como a gente disse, não destrutivo. A partir do momento que o cara pode pensar, nossa, igual o Aleph falou, essas partículas ferromagnéticas elas vão se aglomerar nas extremidades das ranhuras, das rachaduras, das fissuras. Só que a partir do momento que você desmagnetizou, elas não vão continuar aderidas no material. Igual o Aleph falou, para a gente que está dentro do ambiente industrial, um inspetor, um operador bem treinado, bem instruído, ele vai ter fácil análise das peças e, consequentemente, você vê fácil limpeza da peça. As desvantagens, o processo ele é demorado, né? E aquela questão, igual, por exemplo, uma peça de um freio, acho que você não pode fazer, né, uma análise amostral, porque é uma peça extremamente crítica, sei lá, se você coloca um freio com uma rachadura no carro de uma pessoa e alguém sofre um acidente e morre, isso vai gerar consequências irreparáveis, então o processo é demorado, pois ele é realizado para peça a peça. Infelizmente, né, ele não é sensível para trincas muito rasas e finas, e a preparação, como eu disse, para a realização da inspeção é demorada. Beleza, são ferramentas importantes. E é isso, acho que a gente tem para falar desse ensaio é que ele colabora, tipo, com a manutenção, tipo, redução de custos industriais, porque, tipo assim, vai evitar refugo, vai evitar retrabalho de peças, vai evitar desses tipos de transtorno chegar no cliente final, e ele traz garantias de qualidade, segurança e possibilitam correção dos produtos e das peças. Então, eles são aplicados para isso, para aumentar a qualidade tanto para o cliente quanto para o fabricante ali, para o fornecedor. Aí eu vou deixar para o Alexander terminar a palavra aí. Boa noite a todos, sou o Alexander. Eu queria só voltar um pouquinho aí na vantagem e pegando como exemplo uma peça, um ensaio destrutivo, né? Do corte a plasma, por exemplo, que a gente vivencia na indústria. Um eixo de um carro que foi todo soldado, cheio de componentes ali, ele precisa ser todo cortado para perceber se aquela solda está boa. Então, uma peça, no seu estágio final, ela é destruída. Quanto que isso representa ao final de um mês, ao final de um ano para a empresa? Então, uma vantagem muito grande que a gente tem que ressaltar aí para o ensaio de partículas eletromagnéticas é esse, né? Que ele não destrói a peça, nem modifica a peça. E concluindo, né? Ele é muito bom, pois não destrói, não gera perdas, e é de fácil e rápida detecção. Então, esse ensaio ele pode ser colocado ao final de uma linha de produção, e todas as peças ali do processo podem passar por ele e serem efetivamente testadas. Então, é isso. Obrigado a todos que prestaram atenção até agora. Valeu. Muito obrigado, moçada. Podem ir lá, por favor, fazer a avaliação do grupo 4. Grupo 5 pode iniciar a apresentação, pode compartilhar a apresentação com a gente aqui. E o pessoal pode ir lá recarregar a página e fazer a avaliação do grupo 4, tá ok? Ô, Bruno, tá me escutando aí? Tá compartilhando? Sim, já compartilhou. Moçada, mais um minutinho, tá? Nós vamos começar às 20h36. Como é que vocês estão hoje? Vocês têm outra atividade agora, no próximo horário? É prova, alguma coisa assim? Não? A aula tem.
De quê? Desenho. Pelo menos para quem está em automação. Desenho técnico? CAD? Isso. É com quem? Desenho Com o Anderson? É, Com acho Anderson? que é. Não lembro o nome dele agora. Não chamei de Vandinho, não, eu hein? tenho Que com fica o Virgil. nervoso demais. Eu tenho com o Virgil, banco de dados. Banco de dados. Tá. Todo mundo terminou, gente? O grupo pode começar ou a gente adia para a próxima semana e começa no horário na próxima semana? O que vocês acham? Começar, vou fazer hoje mesmo. Bruno, eu prefiro hoje. Não, é só para saber. Todo mundo terminou ou alguém agarrou agora na avaliação, moçada, do grupo 4? Bom, vou considerar que ninguém agarrou, tá? Então já terminou lá. Peraí, professor, peraí, que eu não tô fazendo ainda. Peraí, professor, peraí. Terminem lá, moçada, e aí a gente faz aqui rapidinho. Vocês vão ter tá me 10 escutando minutinhos ainda de intervalo, tá bom? Oi? Tá me escutando bem? Tô sim, tô escutando bem. Quem tá falando? Breno. É o Breno? Isso. Você vai apresentar também, Breno? Isso, eu vou começar a apresentação. Beleza. Opa, tô aqui, Jennifer. Não fui embora, não. Deu problema aí? A internet lenta é o problema do século 22. Vamos lá? Grupo 5 pode começar a apresentar. O pessoal terminar lá, vai acompanhando e ouvindo. Beleza. Boa noite a todos. Quem está compartilhando mesmo é o Douglas. O Douglas, pode baixar aí de minimizar esse quadradinho preto aí, senão ele vai atrapalhar que a gente veja. Não, embaixo aí mesmo, onde está aparecendo minha cara feia aí. Ah, tá. Minimiza isso aí, que aí minimiza. Vai lá, toca o pau. Boa noite a todos, me chamo Breno Luiz, faço parte do grupo 5. Ele é composto pelo Douglas, Jaelson, Letícia e Rian. Bom, a gente vai falar sobre o eletromagnetismo no processo de boleamento na indústria siderúrgica, com foco no eletroímã. Pode passar, por favor. Isso. Bom, o eletroímã ele é um dispositivo que faz uso de corrente elétrica para gerar um campo magnético, né? Para que esse campo ocorra, geralmente faz uso de fios condutores. Esses fios são enrolados em um material ferromagnético, que pode ser ferro, níquel ou cobalto. E esse conjunto é chamado de solenoide ou bobina. Bom, para gerar o campo magnético, é aplicada uma tensão no fio, gerando assim uma corrente elétrica, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se orientem, ficando assim montados, né? E, consequentemente, criando a propriedade de atração de materiais também ferromagnéticos. Para ter uma variação de intensidade nesses eletroímãs, no caso é só aumentar as voltas dos fios ou aumentar a intensidade da corrente. No caso, aumentar ou abaixar, dependendo de como você queira que seja a intensidade, alta ou baixa. E uma diferença entre o ímã comum e o eletroímã é que o ímã comum não pode ter variação de intensidade, já o eletroímã sim, porém o eletroímã tem um custo, e já que você precisa gerar a tensão, você tem um custo de geração de energia. Bom, pode passar, Douglas. Aqui a gente pode ver na fórmula do campo magnético, do solenoide, que o número de enrolamentos, né, as espiras, e o comprimento, e a corrente elétrica, desculpa, são proporcionais a esse campo magnético, que faz a intensidade do eletroímã aumentar ou abaixar. Pode passar.
Boa noite, eu sou Rian de Matos e eu vou falar sobre a estrutura dos eletroímãs industriais, que são componentes muito utilizados em várias indústrias hoje. E eu vou falar mais especificamente do eletroímã circular, que é o nosso foco, mas existem também eletroímãs retangulares, e o que diferencia os dois é apenas a aplicação específica, já que ambos têm uma estrutura interna de construção igual. Esses eletroímãs industriais, eles têm uma estrutura composta por 7 partes, onde cada uma tem uma importância para o bom funcionamento do eletroímã como um todo. Nisso, a gente tem a carcaça, que está representada com o número 1 aí, que é responsável pela proteção do conjunto. E, como a gente pode ver, ela é aletada, ela não é uma peça lisa e uniforme. E isso serve para ter uma melhor dissipação térmica. Ao centro da estrutura, a gente tem a bobina elétrica, que, como o Breno já explicou, é quem produz o campo magnético e é o principal componente do eletroímã. Os discos isolantes termoelétricos são responsáveis por isolar a bobina elétrica do resto do conjunto e para evitar principalmente o superaquecimento dela. Em 4 e 5, segundo a figura, a gente tem o disco de blindagem e o interpolo, que são mais proteções à bobina, e que juntos eles formam a câmara quente, que está representada em 6, que é uma isolação térmica por afastamento, criada para auxiliar na redução da temperatura interna do eletroímã. E, para isso, existem os furos de ventilação, que estão representados pela letra 7 na figura, que permitem que o ar circule dentro do eletroímã. Pelo fato de ter essa câmara quente, esses eletroímãs podem trabalhar com cargas a temperaturas elevadas, chegando até a 180 graus. Esses eletroímãs também, eles são geralmente alimentados por gerador que recebe a rotação do motor a diesel, que vem do próprio guindaste que ele foi instalado. Boa noite, meu nome é Jailson, vou falar sobre um pouco da análise que a gente teve sobre esse eletroímã. Esse eletroímã é capaz de suportar até 16 toneladas devido às suas dimensões. A capacidade está relacionada à potência e à quantidade de espiras presentes no núcleo, já que quanto maior a quantidade de espiras ou de corrente, ocorre o aumento do campo magnético, o que aumenta a capacidade do eletroímã. Pode passar, Dom. Boa noite, gente. Letícia aqui. Como o Jailson comentou, a potência está diretamente relacionada... Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim? Beleza. Sim. A potência está diretamente relacionada com o peso que esse eletroímã vai conseguir carregar. Então, por exemplo, nessa aplicação, que é uma esfera de 11 toneladas, eu teria que usar um eletroímã, no mínimo, de acho que 65 aqui, para poder conseguir levantar a esfera utilizada. Então, de acordo com a minha aplicação, eu vou usar a potência média diferente para poder adequar com o peso da aplicação que eu estou trabalhando. Isso aí. Boa noite, é o Douglas que está falando aqui. Como o pessoal falou anteriormente, a gente utilizou ele para... eu me deparei com essa situação, eu estava em Ouro Branco fazendo o comissionamento de uma máquina, e nesse comissionamento, na Gerdau de Ouro Branco, que é uma usina, nesse comissionamento eu acabei me deparando com esse processo. Esse processo, ele chama-se processo de boleamento, que ele é feito depois, quando a usina não consegue absorver todo o ferro gusa produzido pelo alto forno, seja por conta de um problema, ou até mesmo porque o alto forno está produzindo demais, é necessário descartar esse gusa no solo, porque ele só pode ficar dentro do carro torpedo, que é a locomotiva que transporta, é o vagão da locomotiva que transporta esse ferro dentro da usina, durante 24 horas. Aí eles despejam esse ferro gusa no solo, resfriam eles, e depois utilizam esse processo para poder retirar novamente esse gusa do solo, que é, no caso, esse processo que está no vídeo aí. Como pode ver, que foi falado, essa esfera
fazendo levantamento de campo lá com o pessoal, essa esfera ela possui 11 toneladas e o eletroímã, eles utilizam um capaz de levantar até 16 toneladas. Ele é alçado aproximadamente a 10 metros, 11 metros de altura. E como o Rian falou também, ele funciona através de um gerador que é acoplado no motor combustão da máquina. E esse motor, ele produz uma tensão de 220 volts e através disso ele consegue acionar esse eletroímã através de uma alavanca que fica na mesa de operação do operador lá, no caso. Esse aqui, ó, é o solo, que são as placas que é retirada após esse processo e depois é colocado em caminhão e retornado para o alto forno. Esse é o processo que se encontra lá hoje no pátio de emergência. Alguma dúvida? Qual empresa, Douglas? Na Gerdau de Ouro Branco, na usina lá. Gerdau Açominas. Tá. Volta lá no vídeo para mim de novo, por favor. Pode sim. No momento da soltura da bola, pode avançar aí. Aí. Ele é elevado até 10 metros, é isso? É, por volta de 10 a 11 metros que ele eleva ele aí e solta. É até interessante, Bruno, eu não filmei não, que eu não consegui, mas eles utilizam o mesmo guindaste, aí no caso, né? O mesmo guindaste para pegar essas placas do solo e carregar o caminhão. Ou seja, eles aproximam muito perto do caminhão com esse imã imantado, com as peças mesmo. Aí você vê até o caminhão balançando assim por conta do campo. Legal. Que legal. Tem até outras fotos aqui também. Não, mas termina aí para não atrapalhar o grupo de vocês. Beleza. Acho que no mais é isso mesmo. Obrigado. É o solo. Fechou. Somente isso aí, Bruno. Obrigado a todos aí pela paciência, por ter ficado até agora para ouvir a gente um pouquinho. Perfeito, moçada. Avaliem lá, por favor, o grupo 5. Ô, Bruno, tem como abrir a avaliação do grupo 4 para mim? Tem sim. Vou abrir aqui a do grupo 4 e vou abrir a do grupo 5, tá bom? Ok. Moçada, eu fiquei muito satisfeito com a apresentação. Pode parar o compartilhamento aí, Douglas. E eu fiquei muito feliz com todas as apresentações e me faz ter uma expectativa muito grande para os pitches que vão ser produzidos por vocês, tá legal? Eu entendo que vocês vão conseguir fazer materiais muito bem feitos aí. Fala comigo, Douglas. O pitch tem que ser 3 minutos, cara. Eu tô na peleja para tentar baixar esse tempo. Cara, não, baixar o tempo? Você quer menos de 3? Não, o meu deu quase 5, eu consegui jogar ele para 3.3. Tá, Douglas, 3.3 eu não vou tirar ponto seu por causa disso não, tá bom? Não, beleza, então, obrigado. Agora, se for 3:30, eu vou. Não, é 3:30. Ah, não, 3:30 não, 3:30 tá muito. Porque o grande problema, Douglas, aí está relacionado com onde a gente vai submeter esse material para ser apreciado, entendeu? A grande maioria dos lugares é 3 minutos o tempo máximo, entendeu? Não, perfeito. Mas vamos ver a qualidade aí, né, do que você vai apresentar, tal. Gente, qual a palavra que vocês mais ouviram hoje? Eletromagnetismo. Tá certo. Eletromagnetismo foi a que vocês mais ouviram hoje. E a segunda que vocês mais ouviram hoje? Campo magnético. Campo elétrico magnético. Potência. Todos os grupos usaram a palavra potência. Potência é tensão vezes corrente, né? Traduz a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Em todos os grupos, vocês percebam que uma das preocupações, que é a preocupação principal na indústria, uma das preocupações principais da indústria é a dissipação de energia, é a medida da quantidade de energia dissipada pelos processos e gasta na produção. Não sei se vocês viram, o mundo está passando por um problema de energia, o Brasil, por causa da crise hídrica e da principal fonte de energia ser a hidrelétrica,
Mas, por exemplo, a China está com problema por causa de carvão mineral. Né? Ela é o maior produtor e consumidor de carvão mineral do mundo e ela está com um problema lá nas indústrias dela por causa disso. Professor. Potência, né? Energia. Fala, Edmar. Assim, apesar de a gente ter esse problema hídrico aí, o Brasil está investindo bastante em energia solar, né? Então, assim, se a gente conseguir ter bastantes usinas solar, a gente vai ter uma questão da vantagem, porque a solar, você consegue fazer o consumo dela durante o dia, né? No caso, para quem tenha na sua casa o seu próprio sistema solar, tem que usar bateria, aí acaba aumentando o custo, né? Inclusive da instalação, mas a gente tem as usinas solar, no caso a gente pode também, por exemplo, a questão também do armazenamento do hídrico. Enquanto você vai usando a energia solar e durante o dia, aí à noite você consegue usar essa reserva, né, de hídrica. Seria uma opção bacana. E pelo que eu dei uma olhada, o Brasil está sendo um dos países assim, que está mais tendo investimento pesado nesse quesito aí. Sim, tá nas pequenas centrais e nas grandes também, né, nas fazendas solares, tá? E Minas Gerais é o estado, Edmar, que tem a maior potência instalada de painel fotovoltaico, tá bom? Então é verdade sim, sabe, Edmar? É uma solução para o futuro, mas não é uma solução que atende completamente, não, infelizmente, tá? De novo, né? É um problema com múltiplas variáveis. Eu estou só trazendo para vocês que é um problema ainda real, né? Se vocês pensarem, muitas guerras são travadas por causa de fontes de energia, de fontes energéticas, tá bom? Mas a gente continua essa discussão depois. Eu agradeço muito a todos vocês. Terminem a avaliação do grupo 5. Todos vocês têm que avaliar todos os grupos, tá bom? E semana que vem a gente fecha aí o restante das avaliações. As autoavaliações também já estão abertas. Mas aí vocês têm até quarta que vem para fazer. Pode falar, Edmar. Só tirar a dúvida, esse vídeo aí que o senhor quer que envia, você tem alguma sugestão assim, para dar para a gente em relação a como que vai querer que ele seja? Edmar, recurso audiovisual pode ser produzido de várias maneiras, de várias formas diferentes, tá? Vídeo assim. O pitch, a característica dele é que ele transmite muita informação em pouco tempo. Então ele é denso mesmo, é para ser denso. O que eu acho que é o mais importante? É lembrar que o motivo do trabalho de vocês é mostrar a aplicação industrial do fenômeno físico do eletromagnetismo. Tá legal? Então, você tem que explicar o fenômeno, isso tem que estar lá, né? Eu tenho que entender que é uma indução eletromagnética, eu tenho que entender como é que o eletroímã funciona, antes de falar do boleamento, antes de falar da corrente parasita. Então, eu tenho que entender essas coisas todas antes de falar. Porque, tipo assim, porque você entrar no conceito falando de Faraday, aí, tipo, é muita informação para você conseguir falar isso em 10 minutos. Sim, mas é muita informação mesmo e vocês vão ter que conseguir falar, tá, Edmar? Eu coloquei para vocês, eu mostrei para vocês, eu acho que na aula passada ou na atrasada, alguns exemplos de pitch. São aqueles canais, né? Por exemplo, o Minuto da Física, tem lá os videozinhos bonitos, os legaizinhos, né? Que mostram, né? Por exemplo, aí tem outros canais, né? Que fazem isso mais curtinho, né? Se você for olhar o TikTok, por exemplo, não sei se vocês têm TikTok, mas o TikTok tá um monte aí de vídeo de 30 segundos explicando um monte de conceito importante da física, tá legal? Então, assim, eu sei que é difícil, é por isso que vale ponto, é por isso, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer bem feito, tá? Tem aquelas animações, sabe, Edmar? Tem uns processos, são sistemas aí que tem online, que você pega o bonequinho, né, e aí ele vai escrevendo, você vai... Bom, aí eu vou contar com a criatividade de vocês, tá, Edmar? Agora, que for possível mostrar do fenômeno acontecendo dentro da indústria, é importante que seja mostrado, tá, Edmar? Sim, porque eu fiz um vídeo demonstrando, mas eu não fiquei entrando em detalhes em questão de teoria. Eu mostrei Então você vai ter que editar esse vídeo, você vai ter que juntar a teoria com o vídeo que está mostrando o fenômeno, o evento. Não, ok. Você vai ter que fazer as duas coisas, tá, Edmar? É parte do processo. Não, beleza. Beleza? Então tá bom.
Vou até interromper a gravação aqui, Professor, tá? Pois não. na autoavaliação,